Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, a graça e a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão do Divino Espírito Santo do Pai, assim esteja presente na vida de cada um de vocês e sejam muito felizes e bem-aventurado em toda a vossa vida. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluias. Eu convido a você a acompanhar comigo na leitura da Bíblia, em Romanos, capítulo 6, dando continuidade na nossa leitura da Bíblia. Diz o seguinte: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos, de fato, para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vós
apresentardes como servos para obedecer-lhe. Servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tenheis então das coisas de que agora vós envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado, e tendo vós tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Este foi Romanos capítulo 6. E com Deus, pessoal, e toda a honra, toda a glória, louvor e adoração ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, e ao divino Espírito Santo do Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, hoje e sempre. Amém.